A longa trajetória do humorista gráfico Hércules Mendes está sendo homenageada em uma exposição que reúne trabalhos de diversos artistas visuais. Veja os detalhes na reportagem de Fabrício Camboim e Luciano Alves. Sentar e conversar com Hércules Mendes é passear com calma por boa parte da história da charge e da caricatura em Alagoas. Hércules, que é economista de formação, já foi desenhista técnico e entrou na área do humor gráfico a partir da caricatura. Ao longo da carreira, ele trabalhou em quase todos os principais jornais de Alagoas, sempre revelando em seus traços a cultura alagoana e a temática sociopolítica. O humor gráfico, essencialmente a charge, não é um trabalho que seja feito assim para fazer elogio, nem para botar ninguém para dormir, entende? Não é também para matar ninguém, que o Melô dizia que não se preocupe, que o humorista não atira para matar, né? O humorista atira para matar. E tem aquela outra também do Leão Leachar, que ele disse que o humorismo é a arte de fazer cócega no raciocínio dos outros, né? E é para homenagear este grande artista alagoano que a Secretaria de Cultura de Alagoas, em parceria com a Galeria Sesmac, está promovendo uma exposição com peças selecionadas do acervo de Hércules, o que inclui o humor gráfico, pinturas a óleo e esculturas. O humor gráfico tem um local importantíssimo, de que não aceita a vida como ela é, para parodiar Nelson Rodrigues. Mas ela interfere, o humor gráfico interfere, propõe, amplia os limites da arte e do artista. Eu acho que essa exposição nos mostra um pouco uma possibilidade também de linguagens, desenho de pena no computador, como o humor gráfico cresceu em possibilidades. A exposição traz, além das peças do próprio artista, uma série de outros trabalhos em que outros artistas gráficos fazem uma homenagem a Hércules, entre eles Enio Lins, Manuel Viana, Adinael, Adelmo Cândido e Léo Villanova. O que é difícil você ver o cara que trabalha na mesma área, reconhecer o outro, não é? E viver, ter aquele negócio da boa vizinhança, né? Porque geralmente o cara vai e quer derrubar o outro, né? É aquele negócio de botar o outro para trás. A exposição fica em cartaz até o dia 29 de abril na Galeria Sesmac, no bairro do Farol. O horário de visitação é de segunda a quinta-feira, de 1 às 5 da tarde e na sexta-feira, de 1 às 6 da tarde. A herança cultural dos índios alagoanos virou livro. A obra mostra o processo de colonização do nosso estado, que antes da chegada dos portugueses era povoado por diversas tribos e nações indígenas. Aqui comigo no estúdio está o reitor da UNEAL e escritor José Jário Campos. Ele vai falar um pouco mais dessa obra para a gente. Professor, quantas tribos, quantos anos de pesquisa, quantos textos foram analisados até chegar a esse livro? Olha, primeiro, que a UNEAL ela tem construído uma tônica nas suas ações de trazer para dentro quem esteve fora. Então, o negro, o índio, os povos do campo. Então, a publicação desse livro se encaminha nessa direção, né? A gente acabou de formar 80 professores indígenas das 12 etnias do estado. O calendário da FAPEAL e da UNEAL, o ano passado, que a cada ano traz um tema de importância histórico-cultural alagoana, foi a herança indígena. E no ano seguinte à publicação do calendário, é montado um livro bem feito, em papel especial, com muitas imagens, com diversos especialistas no assunto, de várias universidades aqui do estado, o UNEAL, o SESMAC, o FAO, o Instituto Federal de Educação. E o resultado desse livro é o resultado de alguns anos de trabalho, de pesquisa, de estudiosos, de intelectuais aqui de Alagoas, que tem estabelecido como foco de suas ações a cultura indígena nos seus diversos aspectos. Há de se destacar, como o próprio reitor já salientou, o trabalho gráfico, né? A apresentação, porque isso vende, né, professor? Sim, Se sim. chegar numa livraria com essa apresentação, chama a atenção, né?
O livro foi editado pela editora da Universidade Estadual de Alagoas, que é filiada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias, que é o órgão que congrega todas as editoras universitárias do Brasil, de todas as universidades do Brasil. Ele será vendido lá na sede da editora, na sede da UNEAL, em Arapiraca. Né? Foi lançado no interior, em Arapiraca, no início do mês, e será relançado aqui na capital no próximo dia 5, lá na sede do IFAM. Foi um livro que foi financiado pela editora da UNEAL e pelo SEBRAE, que é um órgão que, historicamente, vem valorizando essas questões da cultura alagoana. Né? Os povos indígenas de Alagoas são muito fortes, né? Nós somos um estado que, graças a Deus, não conseguimos dizimar nossos povos tradicionais indígenas, como outros estados do Brasil conseguiram exterminar na íntegra. Né? Nós temos uma cultura indígena pulsante, muito forte, são 12 aldeias, são 12 etnias que se dividem do sertão, mata, né, nos diversos lugares da geografia alagoana, e a gente vem nessa militância, né, de refletir, de jogar nossos alunos do curso de História para o processo de aldeamento, para entender a complexidade por que passa os nossos povos. E o livro ele trata de diversas questões. O processo de demarcação das terras, por exemplo, da aldeia Chucuru Cariri, lá de Palmeira dos Índios. É uma discussão que vem de muito tempo, né? Uma discussão que envolve, inclusive, muitas questões políticas, porque a demarcação das terras deles foi ocupada depois pelas elites aqui do Estado, pelos políticos do Estado, e há uma resistência muito grande das pessoas entenderem isso, né? Uma coisa que vem sendo colocada. Outro foco do livro, em outro artigo, trata da questão do negro, do índio, dentro da Umbanda. Né? A Umbanda, as religiões de matriz africana, na considerada Umbanda, que é uma leitura do Brasil, né? Sobre isso, tem uma página muito especial dos espíritos dos índios. Né? Então, há outro artigo de um outro intelectual discutindo essas questões. Capítulo do livro da tese de doutoramento do professor Jorge Vieira, do professor Siloé, professor Douglas Aprato, e o meu artigo que trata exatamente da experiência da Universidade Estadual de Alagoas na formação muito singular, em 200 anos de história, da primeira turma de professores indígenas formados em Alagoas. Né? Nós completaremos em 2017 200 anos de emancipação política de Pernambuco, e foi a primeira ação do gênero desenvolvida em 200 anos. Então, a gente relata, né, passo a passo, o procedimento que foi captar esse dinheiro do governo federal, executar a ação, formar os índios, mapeia de onde vêm esses índios, a faixa etária, e o impacto que isso trouxe e que trará para a vida das pessoas futuramente. O senhor destacou, é um processo de fora para dentro, um processo de não só resistir ao tempo e essa condição que nos foi imposta, mas inclusão também, não é? Sim, se você pensa os povos indígenas de Alagoas, por exemplo, nas estatísticas educacionais, né, são muito ruins as nossas estatísticas, os nossos indicadores. As políticas de saúde, de demarcação de terra, enfim, se você pensa os diversos aspectos que perpassa a cultura indígena hoje no estado de Alagoas, é uma coisa que é um desafio muito grande para nós gestores públicos, no sentido de viabilizar ações, financiamentos, por parte do governo federal, que tem aberto diversas linhas, nos diversos aspectos, nas diversas frentes, não é? E a gente só vai prever o impacto dessa formação dos professores indígenas na formação da cultura indígena alagoana daqui a alguns anos. Porque o trabalho da educação é um trabalho muito lento. Né? Quer dizer, é a primeira ação do gênero, então é a primeira vez que as aldeias de Alagoas recebem 80 professores formados. Já estamos construindo um novo projeto para submeter mais uma vez ao governo federal, para ampliar a oferta das licenciaturas que não foram ofertadas nesse primeiro momento, e aí a gente integralizar todas as licenciaturas em 100% das aldeias. O Ministério da Educação nos provocou no sentido da gente absorver a única aldeia de Sergipe, que fica ali em Porto da Folha, depois de Pão de Açúcar. O que nos divide é o Rio, porque lá ele não tem universidade estadual, e a gente também vai estar pensando na inclusão dos povos chocós
não é, no próximo programa de licenciatura intercultural, que vai deixar de ser alagoano e vai passar a abrigar os índios do outro estado, o nosso vizinho estado aqui de Sergipe. Professor, quando a gente está acostumado hoje na era da mídia e da imagem, que existe manipulação, inclusive a imagem, e a gente vê num livro como esse, as imagens são da realidade, né? As novelas da Rede Globo, por exemplo, trazem um Penedo do Rio São Francisco de 70 como se fosse de 1870, não de 1970, onde se passa a história. Ainda tem um pouco, né, na mente, no senso comum, uma imagem errada do nosso indígena, com relação tanto à história quanto à contribuição dele à nossa cultura? Sim, entre o que a mídia, a grande mídia coloca, né, através das suas novelas, das suas ficções, e o que de fato, como as coisas são, né, há um hiato extraordinário, né? O livro, ele acabou de sair do forno, né, então ele traz questões muito atualizadas do aldeamento alagoano, né, fotografias, imagens, né, os rituais, as danças, as comidas, o processo de educação, os problemas de saúde pública. Então, é uma leitura que se baseia em pesquisa. A universidade, através da pesquisa, ela sai um pouquinho dessa coisa da dimensão da arte, da fantasia, que é uma outra dimensão muito importante da formação humana, mas o livro ele tenta exatamente trazer essa realidade efetiva, né, do dia a dia, dos avanços, dos desafios, da beleza da cultura indígena. Não foi interessante, ao longo dos anos da elite branca desse estado, reconhecer a importância dessas pessoas na construção da nossa historiografia alagoana. E o livro ele representa, antes de mais nada, uma quebra de paradigma, porque não é comum livros sobre a cultura negra, sobre a cultura indígena, circularem do ponto de vista da produção intelectual. Bom, o livro será lançado no dia 5 de abril, né? Vai ter uma solenidade de lançamento no IFAM, às 18h30, né? Imagino que vai ter o toré, né? Sim, a gente está articulando alguns índios para virem, né, para participarem com a gente, prestigiarem, sobretudo os nossos ex-alunos que foram formados nessa primeira turma, e inevitavelmente o toré dançado, que é a cereja do bolo de toda a celebração indígena que acontece. É uma coisa ainda que o mundo moderno, o mundo globalizado, o mundo branco ainda não conseguiu exterminar, que é essa dança, que é uma mistura de religião com cultura, né, e uma coisa muito bonita, em que eles têm todo o prazer de dançar e de integralizar as cerimônias, né, com aquela dança bonita do toré, em que eles gostam tanto, e que eles se empolgam tanto, né, quando conclui os rituais, as celebrações, os eventos em que tem como ação os nossos povos indígenas. Professor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista. Tá, eu que agradeço. Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Lembrando que às 7 da noite tem reprise, tá? Até lá.